Meu próprio marido duvidou de mim como mãe, mas meu filho autista respondeu de um jeito que ninguém esperava. Parte 1. Você tem certeza que consegue cuidar dele? A frase que meu filho autista nunca esqueceu e que destruiu o silêncio da nossa família, eu congelei. Não foi um daqueles silêncios normais de casal, carregados de irritação ou cansaço. Foi pior. Foi o tipo de silêncio que faz o ar pesar, que faz cada palavra dita ecoar como um erro impossível de apagar. E o problema não foi só o que meu marido disse, foi quem ouviu. Meu filho. Ele estava ali, quieto, como sempre parecia estar. Sentado no chão da sala, alinhando cuidadosamente seus carrinhos por cor, azul, vermelho, amarelo, com uma precisão quase obsessiva. Mas ele ouviu. E naquele momento, eu percebi. Ele entendeu. Meu nome é Carla, tenho 34 anos e sou mãe do Miguel, de 7. Miguel é autista. E antes que alguém pense no que todo mundo pensa, não, ele não vive no mundo dele. Não, ele não entende as coisas. E definitivamente não. Ele não é menos capaz. Mas demorou, muito, para as pessoas ao nosso redor entenderem isso. Incluindo meu próprio marido. Tudo começou naquela noite aparentemente comum. Eu estava exausta. Miguel tinha tido um dia difícil na escola. Barulho demais, crianças demais, estímulos demais. Ele chegou em casa agitado, sensível, chorou sem conseguir explicar direito o porquê. Eu fiz o que sempre faço. Sentei com ele no chão, respirei junto, falei baixo, dei tempo. Funcionou. Um teste para ver se estão prestando atenção. Qual o nome da protagonista? E comente de onde você assiste o vídeo e curta o comentário das pessoas do mesmo estado que o seu. Sempre funciona. Mas nem todo mundo tem paciência pra isso. Meu marido André chegou do trabalho no meio desse processo. Olhou a cena. Eu no chão, Miguel encostado em mim, ainda soluçando, e soltou um suspiro impaciente. De novo isso, Carla? Eu ignorei. Já estava acostumada. Mas então veio a frase. A frase que mudou tudo. Ele riu de leve, balançando a cabeça e disse: Você tem certeza que consegue cuidar dele? Não foi um grito. Não foi agressivo. Foi pior. Foi dito como se fosse lógico. Como se fosse uma dúvida razoável. Como se eu fosse o problema. Eu senti algo quebrar dentro de mim. Mas antes que eu pudesse responder, Miguel levantou a cabeça. Devagar. E olhou diretamente para o pai. Isso não era comum. Miguel evitava contato visual na maior parte do tempo. Mas naquele instante, não. Os olhos dele estavam fixos, firmes e diferentes. Eu não sei explicar exatamente o que vi ali, mas era como se uma peça tivesse encaixado na mente dele. Como se ele tivesse feito uma conexão. Como se ele tivesse entendido algo profundo demais para uma criança de 7 anos. Mamãe cuida de mim. A voz dele saiu baixa, mas clara, sem gaguejar, sem hesitar. A sala inteira parou. André ficou imóvel. Eu senti meu coração acelerar. Miguel continuou olhando para ele. Ela sabe. Foi ali. O momento em que eu percebi que meu filho entendeu. Não só a frase, mas o significado por trás dela. O julgamento, a dúvida, a falta de confiança. Eu puxei Miguel para perto de mim, tentando manter a calma. Mas por dentro eu estava fervendo. André, você quer repetir o que disse? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Ele revirou os olhos. Ah, Carla, não exagera. Eu só estou sendo realista. Realista. Essa palavra me deu vontade de rir, ou de gritar, ou os dois. Naquele momento, algo dentro de mim decidiu. Eu não ia deixar isso passar. Não mais. Não por mim. Mas principalmente, não por ele. Porque se tem uma coisa que aprendi sendo mãe do Miguel, é que o mundo lá fora já vai ser duro o suficiente. Ele já vai ouvir dúvidas, já vai enfrentar olhares, já vai lidar com gente que subestima, que julga, que não entende. Então, dentro de casa, dentro da própria família, não, ali não. Ali era pra ser o lugar seguro. Mas a verdade dolorosa nunca foi. E não era só o André. Minha sogra sempre soltava comentários disfarçados de preocupação. Ele ainda não fala direito, né? Você já pensou em algo mais intensivo? Será que ele vai ser independente um dia? Independente. Como se ele fosse um projeto quebrado. Minha própria irmã já disse, uma vez. Você vive em função dele, Carla. Isso não é saudável. Eu lembro de sorrir e mudar de assunto. Mas por dentro, eu anotei. Cada palavra. Porque existe uma linha muito fina entre preocupação e desprezo disfarçado. E eu já estava cansada de fingir que não via. Naquela noite, depois que Miguel foi dormir... A história completa está disponível no canal do YouTube. Link na bio. Meu próprio marido duvidou de mim, e meu filho autista respondeu. Parte 2. Eu encarei André na cozinha. Você não vai falar assim do nosso filho nunca mais. Ele bufou. Eu não falei dele. Falei de você. Eu ri, de nervoso. É ainda pior. Ele cruzou os braços. Você vive em negação, Carla. O mundo não vai tratar ele com esse cuidado todo que você tem. E ali estava. O argumento clássico. Preparar para o mundo real. Eu me aproximei. Falei baixo, mas cada palavra saiu afiada. Preparar meu filho para o mundo real não significa ensinar ele que a própria família duvida dele. Silêncio. Ele não respondeu, mas também não pediu desculpa. E isso disse tudo. Naquela madrugada, eu não consegui dormir. Fiquei pensando no futuro, no Miguel, no tipo de ambiente que ele estava crescendo. E pela primeira vez, um pensamento assustador surgiu. Será que o problema não era o mundo lá fora? Mas o que estava dentro da nossa própria casa? No dia seguinte, algo inesperado aconteceu. Miguel veio até mim com um dos seus cadernos. Ele não costumava escrever muito espontaneamente. A comunicação dele era mais visual, mais estruturada. Mas naquele dia, ele me entregou o caderno aberto e apontou. Tinha um desenho, 3 figuras, uma maior, uma média, uma pequena, e palavras, escritas com cuidado, devagar, mas perfeitamente legíveis. Mamãe protege Miguel, aprende, papai não entende ainda. Eu senti meus olhos encherem de lágrimas na hora, mas não de tristeza, de algo muito maior, orgulho, e um choque profundo, porque naquele momento eu entendi outra coisa. Meu filho não só tinha entendido tudo, ele estava analisando, observando, processando, e chegando às próprias conclusões. E foi aí que uma certeza tomou conta de mim. Eles estavam todos errados. Sobre ele, sobre mim, sobre tudo. Mas o que ninguém, nem eu, estava preparada para descobrir é o quão longe a inteligência do Miguel podia ir. Eu não contei pra ninguém sobre o desenho do Miguel, nem pro André, nem pra minha família. Aquilo era nosso. Mas alguma coisa mudou depois daquele dia. E não foi só em mim. Miguel começou a observar mais, muito mais. Antes, ele já era atento aos detalhes, padrões, cores, sons, mas agora parecia diferente. Era como se ele estivesse tentando entender pessoas. E isso me assustou um pouco, porque entender pessoas dói. Quando cheguei na escola, encontrei a professora e a coordenadora na sala. As duas estavam com aquele olhar que mistura surpresa com incredulidade. O Miguel fez uma atividade diferente hoje. A professora colocou uma folha na minha frente. Pedimos para as crianças escreverem uma história simples, algo básico, início, meio e fim. Eu sorri de leve. Miguel normalmente evitava esse tipo de atividade aberta. E ele conseguiu? Ela soltou uma risada nervosa. Carla, ele não só conseguiu, fez uma pausa. Ele fez isso. Peguei a folha e li uma história. Mas não era uma história de criança, era estruturada, com lógica, com emoção, com camadas. Falava sobre um menino que entendia tudo em silêncio. Sobre pessoas que falavam coisas sem perceber que estavam sendo ouvidas. Sobre uma mãe que era escudo. E sobre um momento em que o menino decidia que não precisava mais provar nada. Porque ele já sabia quem ele era.
Minhas mãos começaram a tremer. Ele escreveu isso sozinho? A coordenadora respondeu, sem ajuda, e terminou antes de todo mundo. Eu senti aquele mesmo impacto de dias atrás, mas agora, maior, mais claro, mais impossível de ignorar. Miguel não estava só entendendo o mundo, ele estava interpretando o mundo. Quando chegamos em casa, eu me ajoelhei na frente dele. Você escreveu aquela história? Ele deu de ombros. Era fácil. Fácil. Eu quase ri. Por que você escreveu aquilo? Ele pensou por alguns segundos, olhou pra mim e disse, porque é verdade. Simples assim, sem drama, sem peso, só verdade. Naquela noite, eu tomei uma decisão. Se o mundo não estava preparado pra ver quem o Miguel realmente era, então eu ia preparar o mundo. Comecei pequeno. Enviei a história dele para um concurso escolar regional. Nada muito grande. Só uma tentativa. Sem contar pra ninguém, nem pra ele. Mas como tudo na nossa vida, as coisas não ficaram pequenas por muito tempo. Uma semana depois, estávamos na casa da minha sogra. Erro meu. Eu ainda insistia nessa ideia idiota de manter a paz. Miguel estava no sofá, com o tablet, enquanto os adultos conversavam na mesa. Ou melhor, comentavam. E a escola? Ele está acompanhando? Minha sogra perguntou, mexendo no café. Antes que eu respondesse, minha irmã entrou. A Carla faz tudo por ele, até demais. A história completa está disponível no canal do YouTube. Link na bio. Eu respirei fundo. De novo. Então veio André. Ele precisa aprender a se virar. O mundo não vai ser gentil. A mesma frase. De novo. Sempre a mesma desculpa. Eu já ia responder. Já estava pronta. Mas Miguel falou primeiro. O mundo não precisa ser gentil. Silêncio. Instantâneo. Pesado. Todos olharam pra ele. Ele nem levantou os olhos do tablet. Só continuou. Mas as pessoas podem escolher ser. Eu senti meu coração parar. Minha sogra tentou rir. Olha só, tá filosófico hoje. Mas ninguém riu junto. Miguel levantou o olhar. Direto. Preciso. Vocês falam como se eu não estivesse aqui. Ninguém respirava. Mas eu estou. Aquilo não foi só uma resposta. Foi um marco. Um momento em que ele não só entendeu, mas decidiu se posicionar. Eu olhei pro André. E pela primeira vez, ele não tinha argumento. Naquela noite, quando fomos embora, ele ficou em silêncio o caminho inteiro. E eu não disse nada. Porque pela primeira vez, eu não precisava. 2 dias depois, recebi um e-mail. Assunto. Resultado do concurso literário. Meu coração acelerou. Abri, li e reli. Miguel não só participou, ele ganhou. Primeiro lugar, entre escolas da região inteira. Eu sentei na cadeira, sem acreditar, rindo e chorando ao mesmo tempo. Mas o que realmente me marcou foi a última linha do e-mail. Gostaríamos de convidar o aluno para apresentar sua história em um evento educacional sobre desenvolvimento infantil e inclusão. Inclusão. Olha só. O mundo começando a prestar atenção. Naquela noite, eu mostrei o e-mail pro André. Ele leu em silêncio. 1 vez, 2, 3. Isso é sério? É. Ele passou a mão no rosto, claramente abalado. Eu não sabia. Eu respirei fundo, mas dessa vez, sem raiva. Eu sei. Porque essa era a verdade. Eles nunca souberam, nunca tentaram saber. Mas agora eles estavam começando a ver. E isso era só o começo. Porque o que ninguém ainda entendia é que aquilo não era só sobre talento ou inteligência. Era sobre algo muito maior. Algo que ia mudar completamente a forma como todos nós, família, escola, mundo, enxergávamos o Miguel. E de quebra, ia me levar a um lugar que eu nunca imaginei alcançar. Eu nunca vou esquecer o dia da apresentação. O auditório não era enorme, mas também não era pequeno. Tinha professores, coordenadores, alguns especialistas em desenvolvimento infantil e pais. Muitos pais. Alguns curiosos. Outros, claramente céticos. Eu reconheço esse olhar de longe. É o mesmo que eu vi por anos na minha própria família. Miguel estava ao meu lado, segurando o papel com a história. Calmo. Mais calmo do que eu. Você quer mesmo fazer isso? Perguntei, me abaixando na altura dele. Ele me olhou com aquela expressão tranquila. Eu já fiz. Eu sorri. Claro. Na cabeça dele, aquilo já estava resolvido. Chamaram o nome dele. Miguel Carvalho. Meu coração disparou. Ele subiu no palco sem pressa, sem olhar para os lados, sem hesitar. E isso, por si só, já era impressionante. Eu ouvi alguns cochichos atrás de mim. Ele é autista? Será que vai conseguir falar? Respirei fundo e fiquei em silêncio. Porque, dessa vez, eu sabia. Miguel chegou no microfone, ajustou o papel. Ficou alguns segundos quieto. E então começou. Essa história é sobre alguém que escuta mais do que as pessoas acham. A voz dele não era alta, mas era firme, clara. O auditório inteiro ficou em silêncio. Não aquele silêncio de dúvida, mas de atenção. Ele continuou. Leu cada linha com precisão, sem pressa, sem tropeçar, como se estivesse vivendo aquilo de novo. E quando chegou na parte da mãe, escudo, ele levantou o olhar e me procurou, no meio da plateia. Eu senti meu peito apertar, mas mantive o olhar firme, orgulhosa. Quando ele terminou, demorou 1 segundo, talvez 2. E então, o auditório inteiro levantou. Aplausos, fortes, longos, reais. Eu comecei a chorar ali mesmo, sem vergonha, sem tentar esconder. Mas no meio daquele momento, uma sensação estranha apareceu. Porque enquanto todos aplaudiam, eu só conseguia pensar em todas as vezes que ele foi subestimado, ignorado, silenciado. E principalmente, em todas as vezes que isso veio de dentro da nossa própria família. Depois da apresentação, algumas pessoas vieram falar comigo. Professores, pais, até uma psicóloga educacional. Seu filho tem uma capacidade de percepção emocional muito acima da média. Isso é raro. Você precisa estimular isso. Estimular. Eu quase ri. Eles falavam como se aquilo tivesse surgido agora. Como se fosse uma descoberta recente. Mas eu sabia. Sempre soube. A diferença é que agora, eles também estavam vendo. Quando saímos do auditório, André estava encostado no carro. Ele tinha ido. Ficou no fundo. Assistiu tudo. Mas não falou nada durante o evento. Nenhuma palavra. Miguel correu até ele. Eu falei certo.
André se ajoelhou na frente dele, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi algo quebrar no rosto dele. Falou melhor do que todo mundo. A voz dele falhou. Miguel assentiu. Simples. Como se já soubesse. E entrou no carro. Ficamos só eu e André do lado de fora por alguns segundos, em silêncio. Até que ele falou. Baixo. Quase como se tivesse dificuldade de admitir. Eu errei. Eu não respondi na hora, porque aquela frase não apagava nada. Mas também era a primeira vez que ele dizia isso. Eu achei que estava sendo realista. Ele continuou. Respirou fundo. Mas eu só estava sendo ignorante. Eu cruzei os braços. Ele ouviu, André. Ele fechou os olhos. Eu sei. Silêncio. E você também ouviu coisas da minha família, e nunca disse nada. Eu completei. Ele abaixou a cabeça, sem defesa, sem desculpa. Eu vou consertar isso. Eu olhei pra ele. Direto. Não é comigo que você tem que provar. Ele assentiu. Porque ele entendeu. Finalmente. Na semana seguinte, algo inesperado aconteceu. Minha sogra apareceu na minha casa, sem avisar. Eu abri a porta já preparada pra atenção. Mas o que eu vi não era o que eu esperava. Ela estava diferente, menos rígida, menos julgadora. Eu posso entrar? Eu hesitei, mas dei espaço. Ela sentou no sofá, olhou ao redor, como se estivesse escolhendo bem as palavras. Eu vi o vídeo. Claro que viu. Alguém da família deve ter espalhado. Ele é incrível. Eu não respondi. Por que elogio depois de anos de crítica? Não é simples de aceitar. Ela respirou fundo, e então disse algo que eu nunca achei que ouviria. Eu acho que eu não entendi ele. Eu permaneci em silêncio. E acho que também não entendi você. Aquilo me pegou. Ela continuou. A gente cresce achando que sabe o que é melhor. E quando algo foge disso, a gente tenta corrigir, ao invés de aprender. Eu senti um nó na garganta. Eu errei com vocês, ela disse, sem rodeios, sem justificativa. Pela segunda vez naquela semana, alguém da família admitiu. Mas dessa vez, foi diferente. Porque não veio de culpa. Veio de consciência. Miguel apareceu na sala nesse momento. Parou. Olhou pra ela. Ela sorriu. Com cuidado. Oi, Miguel. Ele observou por alguns segundos, como sempre fazia. Analisando, sentindo. E então respondeu. Você está tentando entender agora. Ela arregalou os olhos. Sim, eu estou. Ele assentiu. Isso é bom. Simples. Direto. Sem mágoa. Eu percebi algo ali. Algo que eu ainda estava aprendendo. Mas ele já sabia. Perdoar não é esquecer. É permitir que as pessoas mudem, se elas realmente quiserem. Naquela noite, depois que todos foram embora, eu sentei no sofá, exausta, mas leve. Miguel deitou no meu colo, como fazia quando era menor. Mamãe? Oi? Agora eles vão aprender? Eu passei a mão no cabelo dele, sorri de leve. Se eles quiserem, sim. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. E então disse algo que eu nunca vou esquecer. Se não quiserem, a gente continua. Eu fechei os olhos, segurando as lágrimas, porque ali estava, claro como nunca. Meu filho não só entendia o mundo, ele sabia como viver nele. E mais do que isso, ele tinha acabado de me ensinar também. O tempo passou, mais rápido do que eu estava preparada. Miguel cresceu. E não foi só em altura. Foi em tudo. Na forma de falar, de pensar, de se posicionar. A adolescência não foi fácil. Nunca é. E pra ele, foi ainda mais intensa. O mundo começou a exigir coisas diferentes. Interações mais complexas. Ambientes mais caóticos. Pessoas menos pacientes. Mas Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele se adaptou. Do jeito dele. Enquanto outros adolescentes tentavam se encaixar, Miguel começou a entender o sistema. As pessoas falam uma coisa, mas querem outra. Ele me disse uma vez, aos 15 anos. Eu ri de leve. Bem-vindo ao mundo. Ele não riu. Isso é ineficiente. Clássico Miguel. Na escola, ele continuava se destacando. Mas não da forma tradicional. Ele não era o mais popular. Não era o mais falante. Mas era o mais preciso. Professores começaram a perceber. Ele enxerga padrões onde ninguém vê. E a forma como ele resolve problemas é incomum. Ele questiona coisas que a gente nem percebe. E aos poucos, aquele mesmo sistema que antes duvidava, começou a abrir espaço. Mas nem tudo mudou. Ainda existiam olhares. Ainda existiam comentários. Ainda existiam dúvidas. Especialmente dentro da família. Em um almoço, anos depois daquela primeira discussão, minha irmã soltou. Mas faculdade, será que não é demais pra ele? Eu nem respondi. Nem precisei. Miguel, agora com 17 anos, levantou o olhar calmamente. Depende. Ela franziu a testa. Depende do quê? Ele respondeu sem alterar o tom. Do quanto você acha que eu sou capaz? Silêncio. De novo. Sempre o silêncio depois que ele falava. Mas dessa vez, não era desconforto. Era reconhecimento. Porque no fundo, eles já sabiam. Meses depois, veio o vestibular. Eu estava mais nervosa que ele. Muito mais. Você não está ansioso? Perguntei. Ele deu de ombros. Eu me preparei. Simples assim. E ele realmente tinha. De uma forma quase cirúrgica. Miguel criou rotinas próprias de estudo. Mapeou padrões de prova. Identificou os tipos de perguntas mais recorrentes. Enquanto outros decoravam, ele entendia a lógica por trás. E no dia do resultado, eu não consegui nem abrir o site. Foi ele. Sentado no computador. Calmo. Como sempre. Passei. Assim. Sem emoção exagerada. Sem suspense. Eu comecei a chorar na mesma hora. Em qual? Ele virou a tela pra mim. Primeiro lugar. Eu levei a mão à boca. Sem acreditar. Curso de psicologia. Eu olhei pra ele. Por que psicologia? Ele pensou por alguns segundos.
Porque eu demorei pra entender as pessoas. Fez uma pausa. Agora eu quero entender melhor. Eu senti um orgulho que não cabia no peito. Porque aquilo era muito maior do que passar numa faculdade. Era sobre propósito. Os primeiros meses na faculdade não foram fáceis. Ambiente novo, pessoas novas, dinâmicas sociais complexas. Mas mais uma vez, Miguel fez o que sempre fez. Observou, analisou, aprendeu. No início, alguns colegas subestimaram ele. Ele é meio estranho. Não fala muito. Será que acompanha? Eu já conhecia esse roteiro, mas também sabia como ele terminava. Em um dos primeiros trabalhos em grupo, algo aconteceu. O tema era comportamento humano em situações de estresse. Enquanto o grupo discutia superficialmente, Miguel ficou em silêncio, anotando. Até que no meio da reunião ele falou: "Vocês estão analisando o comportamento." Todos olharam para ele, mas estão ignorando o padrão emocional que antecede ele. Silêncio. Ele continuou: "Se vocês não entendem o gatilho, não entendem a reação." Um dos colegas piscou, confuso. "E como você sabe disso?" Miguel respondeu naturalmente: "Porque eu precisei aprender isso para sobreviver." Aquilo mudou tudo. O respeito veio, não por pena, não por inclusão, mas por competência. Meses depois, um professor chamou ele após a aula. "Você já pensou em pesquisa?" Miguel respondeu: "Sim. Você tem um tipo de percepção que não é comum." Eu ouvi essa frase antes, anos atrás. Mas agora, ela tinha peso. Porque o mundo estava confirmando o que antes só eu via. Em casa, naquela noite, Miguel sentou ao meu lado no sofá. "Mamãe? Oi? Você lembra quando disseram que você não sabia cuidar de mim?" Meu peito apertou na hora. "Lembro." Ele assentiu. "Você sabia." Eu sorri, com os olhos cheios d'água. "Eu só nunca duvidei de você." Ele me olhou, com aquele mesmo olhar de anos atrás. Isso fez diferença. E ali, eu entendi tudo. Não foi só sobre proteger. Não foi só sobre ensinar. Foi sobre acreditar, quando ninguém mais acreditava. E agora? Agora o mundo estava correndo atrás do prejuízo. E pela primeira vez, a nossa história não era sobre provar nada pra ninguém. Era sobre escolher. Até onde a gente queria ir. A faculdade não mudou o Miguel. Ela revelou ele. Porque ali, finalmente, ele estava cercado de pessoas que valorizavam perguntas. E Miguel sempre foi feito de perguntas. Mas também foi ali que eu percebi algo que ninguém fala muito. Entrar não é a parte mais difícil. Permanecer sendo quem você é. No segundo semestre, ele começou a ficar mais quieto em casa. Não era tristeza. Eu conhecia a tristeza. Aquilo era processamento. "Está tudo bem?" Perguntei uma noite. Ele demorou para responder. "As pessoas dizem que querem entender." Pausa. "Mas quando começam a entender, ficam desconfortáveis." Eu franzi a testa. "Por quê?" Ele respondeu, olhando pro nada. "Porque eu falo coisas que elas evitam pensar." Aquilo me deu um aperto. Porque, de novo, o mundo reagindo ao que não entende completamente. Mas dessa vez, Miguel não recuou. Ele começou a participar mais nas aulas, levantar pontos que ninguém levantava, questionar teorias, conectar coisas que pareciam distantes. E, inevitavelmente, chamou atenção. Nem toda atenção é boa. Um dia ele chegou em casa e deixou a mochila no chão, mais forte do que o normal. "Trabalho em grupo?" Perguntei. Ele assentiu. "Eles disseram que eu complico tudo." Eu respirei fundo. "E você complica?" Ele pensou. "Eu aprofundo." Eu sorri de lado. "Então o problema não é você." Ele me olhou. "Eu sei." E isso fez toda a diferença. Porque antes, ele talvez duvidasse. Agora, ele se conhecia. Semanas depois, aconteceu algo que mudou completamente o rumo das coisas. A faculdade organizou um evento interno. Tema: Novas perspectivas sobre comportamento humano. Professores apresentariam, pesquisadores convidados, alunos, assistiriam. Ou pelo menos, era esse o plano. Até um professor insistir. "Miguel, você devia apresentar." Ele não respondeu na hora. Claro que não. Mas quando me contou, eu soube. Ele ia fazer. "Sobre o quê?" Perguntei. Ele respondeu. "Sobre como pessoas subestimadas desenvolvem leitura emocional mais precisa." Eu fiquei em silêncio. Porque aquilo não era só um tema. Era a vida dele. No dia da apresentação, eu estava lá. De novo, como sempre. Mas dessa vez, eu não estava nervosa. Eu estava curiosa. Miguel subiu no palco, mais velho, mais seguro, mas ainda, ele, sem máscaras, sem tentar ser alguém que não era. Ele começou. Pessoas que são constantemente mal interpretadas aprendem a observar antes de reagir. O auditório ficou em silêncio na hora. Isso não é uma limitação. Pausa. É um tipo diferente de inteligência. Eu senti um arrepio. Ele não estava lendo. Estava explicando, com clareza, com lógica, com autoridade. Enquanto algumas pessoas aprendem através de interação direta, ele olhou ao redor. Outras aprendem analisando padrões de comportamento. Alguns professores começaram a anotar. E quando você passa anos sendo subestimado? Ele fez uma pequena pausa. Você aprende a prever. Silêncio absoluto. Eu olhei ao redor. As mesmas expressões de anos atrás. Mas agora, sem dúvida, só admiração. Quando ele terminou, não foi só aplauso, foi respeito. Daqueles que não se pede, não se força, se conquista. Depois da apresentação, um dos professores mais respeitados da universidade se aproximou. Você já pensou em transformar isso em pesquisa formal? Miguel respondeu tranquilo. Já comecei. O professor sorriu. Claro que começou. Eu ri baixinho. Claro que ele começou. Meses depois, o nome do Miguel começou a circular. Convites, projetos, grupos de pesquisa. E pela primeira vez, eu vi algo novo. Pessoas procurando ele. Não por curiosidade, não por pena, mas porque ele tinha algo que elas não tinham. Visão.
Em um jantar de família, aquele mesmo cenário de anos atrás, algo mudou completamente. Minha irmã, a mesma que duvidou, perguntou: Miguel, você pode me explicar uma coisa? Eu quase ri. Ele assentiu e explicou. Com paciência, sem ironia, sem ressentimento. Como se nunca tivesse sido subestimado. E foi aí que caiu a ficha. Ele não precisava vencer ninguém. Ele já tinha vencido. Naquela noite, depois que voltamos pra casa, eu sentei ao lado dele. Você percebe o que está acontecendo? Ele olhou pra mim. Sim. E o que você acha? Ele deu de ombros. Eles estão aprendendo. Eu sorri. E você? Ele pensou por alguns segundos. E respondeu. Eu também. Eu encostei no sofá. Respirei fundo. Porque no fim, nunca foi sobre provar que ele era capaz. Foi sobre mostrar que o mundo era limitado demais pra enxergar isso antes. E agora? Agora ele não só fazia parte do mundo. Ele estava ajudando a redefinir ele. Fim.